Olá, minhas irmãs, como estão? Tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui, né? Confiados de que o nosso Deus é poderoso para nos guardar até o final. Vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 52. E diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. A palavra do Senhor nos mostra mais uma vez uma cena típica de Jesus com os discípulos, né? E eu quero usar como tema essa nossa pequena conversa, como olho para Jesus na tempestade. Então esse é o meu tema, como olho para Jesus na tempestade? Será que eu vejo Jesus como um Jesus distante? O verso 47 diz que os discípulos estavam desde a noitinha, no meio do mar, já estavam no meio do mar e não conseguiram sair desse meio do mar. A tempestade era muito forte e eles olhavam para Jesus, pensavam em Jesus, mas Jesus ainda estava lá longe, na praia, muito distante. E a Bíblia nos mostra claramente que Jesus estava ciente e vendo toda a situação. Ele o tempo inteiro estava vendo. E aí a Bíblia nos conta que Jesus veio ao encontro dos discípulos. Jesus é assim conosco também. Ele sempre vem ao nosso encontro. As nossas tempestades não estão alheias ao Senhor. Os nossos problemas não estão distantes do olhar do Senhor. E ele veio ao encontro dos discípulos, e a Bíblia nos mostra que aqueles homens experientes no mar, aqueles homens de noite, homem tão acostumado a remar e a pescar, homem que tinha faculdade nisso, né? Há muito tempo que eles eram pescadores. E eles estavam lá e com toda aquela tempestade, todo aquele medo de morrer que eles já estavam, porque a Bíblia nos diz que já era a 4ª vigília da noite, ou seja, já era de 3 horas para as 6 da manhã, já estava amanhecendo o dia, já estava para amanhecer o dia. E os discípulos olham para aquele vulto que vinha ao encontro dele, porque a Bíblia nos diz que Jesus queria tomar a frente, Jesus diz, eu vou tomar a frente dessa tempestade. E quando Jesus vem, aqueles homens começam a gritar. Eles olham para Jesus e agora já não é mais um Jesus distante, mas é um fantasma. É alguém que veio para causar mais medo, mais temor, mais preocupação a eles. E eles começam a gritar. E eu fico pensando, quantas vezes no meio dos problemas a gente olha para o nosso Deus, um Deus grande, distante, mas também um fantasma que nos aterroriza, um fantasma que nos assusta, aquele que é todo poderoso, que governa tudo e todos, porque o fantasma ali representava aquele que podia andar sobre as águas, né? Era um espírito. O nosso Jesus é muito mais que um Deus distante, é muito mais que um fantasma. E aqueles homens puderam perceber, ao gritar e aterrorizar, Jesus grita e acodem a ele e diz, não temam, sou eu. Ele se identificando como o Deus Todo-Poderoso, eu sou, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de acalmar aquela tempestade e acalmar as tempestades do nosso coração, minhas irmãs. Vivemos em um tempo de tempestade, vivemos em um tempo em que precisamos olhar para o nosso Jesus e ver quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos leva à tempestade. Esse tempo foi o Senhor que preparou para nós. Nós não estamos aqui por acaso, não é um erro da natureza, não são homens que governam. O Deus Todo-Poderoso, eu sou, está conosco nessa tempestade.
E Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus presente, o Deus que no momento certo vai dizer: acalma-se, mar, acalma esse vento, e tudo vai se fazer bonança. O nosso tempo de bonança vai chegar, queridas. Vamos nos animar no Senhor e confiar de que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque podemos confiar no Senhor. Podemos olhar para o Senhor no meio das tempestades e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Deus conosco, Emanuel, aquele que nos salvou e nos liberta dos nossos medos também, no meio da tempestade. Olha para nós com teu olhar de misericórdia e nos ajuda. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz, querida, Deus nos abençoe e nos ajude nesse tempo de tempestade a olhar para Jesus e saber que Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso.